E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás, e estamos começando mais um Pod Vestíbulo. Para o quadro de hoje, temos como convidado o estudante Marcos, a estudante Alexandra e a estudante Larissa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação. Larissa, muito obrigado por demandar um tempo das suas férias para poder contribuir com o cenário educacional dos nossos estudantes. Larissa, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é a Larissa? Por que a Larissa veio parar aqui nesse quadro? E quais são as contribuições que provavelmente você vai dar para esses alunos e alunas que estão nos assistindo? Ok, meu nome é Larissa, eu estudei no Metropolitano do 6º até o 3º ano, ou seja, minha vida inteira. E eu passei na USP para fazer arquitetura. Agora eu tô lá e acho que é por isso que eu tô aqui também. E é isso. Beleza, vocês começam? Eu fiquei com uma pergunta em mente que assim, a gente viu que começou a pandemia, o estudo de muita gente caiu e eu queria saber, você tinha esse hábito de estudo antes da pandemia e conseguiu perseverar com ele? Ou você pegou ele depois que começou a pandemia? Assim, a minha média de nota, essas coisas sempre foi alta, tipo, desde o início. Porque eu tinha muita facilidade com as matérias, essas coisas. Aí, quando chegou a pandemia, eu acabei, assim, sentindo dificuldade de manter o foco. Principalmente essa parte, assim, não era muita dificuldade com a matéria. Mas deu uma abalada, assim, só que eu já tinha o hábito de estudar desde antes. Aí quando voltou da pandemia, não da pandemia, né, do isolamento, no 3º ano que eu peguei pra focar de verdade mesmo, pra, tipo, pegar de volta o hábito de estudo, essas coisas. Larissa, você falou que está fazendo arquitetura na USP, né? Duas perguntas, por que arquitetura? E por que USP, né? A gente sabe que a arquitetura não é um curso que anda pela mente dos estudantes, pelo menos não aqui em Goiás, né? A gente vê muita questão de direito, engenharia, principalmente engenharia civil, odonto, medicina, e do nada surge assim a arquitetura. Sempre foi arquitetura? Você tinha uma segunda opção? A arquitetura foi segunda opção? Como que foi isso, assim? Em qual momento você falou, eu quero isso pra minha vida? Então, eu não sabia que eu queria arquitetura. Minha mãe falava, assim, que ela achava que combinava comigo, mas eu não acreditei, assim. Porque eu sempre fui muito da área de exatas. Então, eu achei que eu ia querer, tipo, engenharia, essa área, assim. Medicina eu nunca pensei, porque eu não sou muito de biológicas. Mas o meu foco era exatas, então eu pensava que ia pra matemática, essa parte, assim. Aí no ensino médio tudo mudou, porque você vê que exatas não é exatas que você fazia no ensino fundamental. Aí eu comecei a estudar física, eu vi que eu não gostava de física, eu falei, meu Deus, e agora? Eu entrei em pânico. Só que aí eu falei, ok, arquitetura. Talvez faça sentido, porque eu gosto de artes e eu gosto também da área de humanas, eu gosto de tudo misturado. E aí não tinha nada que misturava tudo, mas a arquitetura faz isso. Então foi por conta disso que eu escolhi, mas eu escolhi lá pro 2º ano, tipo, porque eu demorei pra perceber que eu realmente gostava de arquitetura. Eu ficava tipo, eu vou pra engenharia, eu vou pra astrofísica, eu vou qualquer coisa assim. Mas foi isso. Você começou eliminando algumas coisas e falou assim, não quero isso. Foi tipo... Aí então a arquitetura foi se adequando à sua necessidade. Porque eu não pensei de primeira, assim, a arquitetura é pra mim, porque não se fala muito do curso de arquitetura. No ensino fundamental você já sabia o que você queria? Não. Já tinha uma ideia? Falar assim, Eu só falava assim, exatas, porque eu gostava de matemática, essas coisas. Fazer Olimpíada, mas só isso. Assim. Tinha bons resultados? Aí naquilo que você não tinha bom resultado, você falava, não quero fazer isso. Médico de jeito nenhum, biólogo de jeito nenhum. Aí você chega no ensino médio, aí fala assim, matemática não é isso, física não é isso. Aí você começa a entrar em outras áreas. E eu comecei a gostar de redação, gostar de história, de geografia. E aí, tipo, começou a perder o sentido dessa coisa de eu sou só de exatas. Então eu comecei a ficar confusa, mas deu certo no final. Você falou de artes, não é comum, né, pelo currículo do ensino médio, pensando em vestibular também, que nós tenhamos artes. Né, no 1º, no 2º, no 3º ano, quando uma arte aparece ali, aparece associada à história da arte, né, alguma coisa assim. Como que você se
se comportou, né, diante disso? Porque provavelmente no ensino fundamental você tinha essa matéria, você chega no ensino médio, começa a ver outras coisas e algumas coisas das quais você gostava vai ficando para trás. Você continuou estudando essas coisas fora do currículo? Era meio que um hobby, assim, eu gostava de desenhar, de pintar, tipo, descobrir novas técnicas de pintura, essa parte, assim, tipo, de música, tudo que envolvia arte, mas de uma forma, tipo, de hobby, não ver a história da arte, essas coisas. Aí eu continuei fazendo porque era o meu jeito de, assim, me divertir, sair da rotina de estudo, essas coisas, tipo, ler, desenhar. Mas, como não tinha conteúdo arte no ensino médio, não é bem a questão, tipo, história da arte ou a teoria. É mais pra prática. Entendi. Você levou em conta, sabe, condição financeira, você vai conseguir fazer um curso de arquitetura, por exemplo? Sabe, isso influenciou a sua decisão de curso? Então, assim, eu tinha muitas opções de curso na minha cabeça. Em outro lugar, né? Em relação... Em outro estado. Pra ajudar. Só pra ajudar. Assim, porque eu gosto de moda também, essas coisas. Então eu fiquei, design de moda ou arquitetura. E eu fui olhar e falei, tipo, se eu tô indo entre os dois, mas eu acho que a arquitetura vai me dar mais condição financeira, eu fui pra arquitetura, assim. Confesso. Mas aí eu escolhi fazer arquitetura em outro estado. Então me daria uma condição financeira melhor depois, mas antes eu ia sofrer um pouco. Só que aí eu conversei com meus pais pra ver se dava mesmo, porque eu não queria me frustrar de, tipo, estudar muito pra passar e não conseguir ir. Então eu falei com meus pais, aí eles conversaram comigo, falando, tipo, ia tentar, se eu passasse, eles iam tentar, tipo, me manter lá, e só se desse muito errado, não tivesse como, eles iam me trazer de volta. Até agora tá dando. Você é rica, Larissa? Não sou rica, eu fico comendo miojo em São Paulo. É um estudante padrão, né? É um universitário padrão. Nessa questão financeira, quando você falou da faculdade de... eu quero fazer moda e tal... É muito atípico, né? A gente não ter um questionamento sobre alunos que querem fazer cursos que são tidos como inferiores do ponto de vista financeiro, do retorno financeiro do trabalho. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer letras, vou fazer geografia, vou fazer um curso de licenciatura de maneira geral, ou vou fazer moda. Você dialogou com alguém sobre essa segunda perspectiva? Ou foi você com você mesma ali? Como é que foi isso? Foi eu comigo, sim. Porque eu gostava dos dois, então era meio que uma coisa assim, tinha que ter alguma coisa pra desempatar. Não foi bem assim, eu não gosto de arquitetura e eu vou fazer só pelo dinheiro. Se eu fosse fazer um curso só pelo dinheiro, não seria arquitetura também, né? Mas foi só, tipo, eu descobrindo sozinha o que eu ia fazer, o que eu ia colocar como prioridade. Arquiteto na família? Ninguém. Você vai começar do zero, então. Sim. Então... Novo aí, pô. Não, é bom isso. O conhecimento da arquitetura, assim, foi parte da sua mãe, que sua mãe tinha te falado. Tipo, porque a gente assistia muito aqueles programas de TV, assim, tipo, Decore. Reforma, não sei o quê. Irmãos à Obra. Irmãos à Obra. Não joguei The Sims, mas assisti muito Irmãos à Obra, assisti muito Discovery Home and Health. Então, assim, era com a minha mãe, com meu pai. Então, eles viam que eu gostava disso, só que eu não percebia que, tipo, podia se relacionar com uma carreira e tal. Aí eles, tipo, me apontaram isso. Mas só que eles também não têm conhecimento dessa área exatamente. Porque meu pai é da engenharia elétrica e a minha mãe é professora de matemática. Então, não tem nada a ver. Então você tinha esse pé na exata já no fundamental por causa disso. Sim. Aí você fala, não, como é que esse povo seguiu essa vida, né? Ensino médio, o negócio vai ficando pesado. Chega na faculdade, tem matemática de novo, você fala... Cálculo em cima de cálculo, não, o negócio é pesado. Dentro dessa escolha, a gente sabe que a arquitetura é um curso bem amplo. Você pode ficar, cara, vai fazer... Você está começando o curso agora, né? Você já sabe mais ou menos para onde você quer ir... Assim, existe essa ideia para falar, quem quer isso vai encontrar isso no primeiro semestre lá na USP. No primeiro semestre você não encontra nada. Isso é uma coisa que eu fiquei assim, levei um susto, porque você espera que vai chegar lá e vão te ensinar a desenhar planta, e você vai sair um arquiteto no primeiro semestre. Mas eles não te ensinam a desenhar planta no primeiro semestre, eles vão fazer você desenhar, fazer observação de objetos, vai te ensinar... Desenho quadrado. Eles colocam um cubo na mesa e falam, desenha. 5 minutos. Fica um Masterchef, assim. E aí, eles vão te ensinar, tipo, a história do Renascimento. E você fala, o que isso tem a ver com a arquitetura? Meu Deus do céu. Só que depois vai fazer sentido, eu espero. Mas, assim, o que eu pretendo focar é design de interiores. Que não é o foco de muita gente lá. Tipo, a maioria das pessoas pensa em urbanismo e paisagismo.
Mas aí tem essas áreas, tipo, de mais pro design de interiores ou ir mais pro urbanismo, ou focar no social também. Tipo, tem gente que quer focar na parte social, mas eu tô indo pro design. Existe um curso só de design, né? Só que tem um curso técnico de design de interiores, tem o design de ambientes, que é graduação, mas a arquitetura, tipo, quando eu faço arquitetura, eu tenho o direito de fazer design e de também exercer outras áreas. Exercer né? as duas partes. Então, acho que é mais amplo, tipo, ficou melhor pra mim, assim. Mas dentro da perspectiva, né, que foi o primeiro questionamento, você fala que lá no segundo ano você decidiu normalmente o que você iria fazer, né? Tem essas duas opções, vou para essa. No primeiro ano, você já sabia que você queria USP? Ou você pensou assim, vou fazer o Enem, o que vier do Enem é lucro, você fez o Enem, você não fez o Enem? No primeiro ano eu não fiz, então eu tava assim, uma coisa meio solta, meio... Vou estudar. Só estudar. Porque quando você começa a decidir, fala assim, eu quero USP. Isso foi o quê? No terceiro ano? No segundo ano? Quando eu decidi arquitetura, eu decidi USP junto. Mas não por conta da arquitetura, e sim porque eu falei, se eu for sair da minha cidade, tipo, se eu não quiser fazer federal aqui em Goiânia, o que eu quero? Eu quero, tipo, a melhor faculdade. Eu só vou sair se for pra melhor. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria, tipo, a melhor faculdade que tem. Porque o planejamento de estudo é diferente, né? Pra galera que quer fazer, por exemplo, vou prestar pra USP, vou prestar pra Unicamp e vou prestar pro Enem. O planejamento é diferente. Como que você se comportava, assim, quando os professores falavam só de Enem? Eu, por exemplo, fui seu professor e como a maioria dos alunos, né? E eu vou falar assim, quase 100%, não é 100% a maioria? Quando a maioria dos alunos fala assim, vou fazer o Enem, e eu tenho dentro de uma sala, né? Lembrando que essa fala aqui está saindo do estado de Goiás, e eu tenho dentro de uma sala 3, 4 alunos que vão fazer Paulista, fica difícil direcionar isso. Então, como que você começa a conciliar no segundo ano esse estudo? Porque o formato de prova é diferente, o formato de redação é diferente, os conteúdos, né, são cobrados às vezes de maneira diferente, questões discursivas, né, dependendo da prova. Como que foi isso? Então, a surpresa, assim, nessa história é que eu não fiz FUVEST. Eu passei pelo Enem, e tinha 7 vagas pra Enem lá, o resto tudo era FUVEST, mas eu não fiz, eu apostei no Enem, eu só fiz Enem, eu não fiz Unicamp, eu não fiz nada, só Enem. E aí eu passei pelo SISU mesmo, exatamente porque os estudos não são voltados para FUVEST, essas coisas, eu acabei me dando muito bem com as questões de Enem, e quando eu fui estudar para FUVEST eu não conseguia, tipo, ir para frente, eu ficava frustrada porque eu não conseguia resolver, né? A dificuldade era diferente, às vezes não era muito difícil, é só que é diferente, eu não me adaptei. Aí eu falei, eu vou apostar tudo no Enem. Eu vou estudar só pro Enem, tipo, muito pra conseguir passar, porque a nota de corte é muito alta. Então eu falei, eu vou estudar muito. Mas pelos estudos não serem voltados pra FUVEST, eu não consegui, tipo, falar, vou estudar só FUVEST. Porque eu ia perder o foco no Enem, eu tava com medo de, tipo, não passar por FUVEST, acabar não passando em nada. Mas se eu fosse, tipo, dar uma dica, eu diria, tipo, pra começar a estudar já desde o primeiro ano, voltado também para FUVEST, porque aí a pessoa aprende já desde o início a resolver as questões, tipo, quando você pega o método da questão, é mais fácil, né? Porque eu aprendi o método do Enem, eu respondia uma questão em 2 minutos. Agora, se eu pegasse no FUVEST, eu ficava meia hora e eu não respondia. Então, tipo, eu acabei optando por ir só pelo Enem, por conta dessa dificuldade. Imagina, né? Você sai daqui... outra pergunta, né? Porque eu ia falar, você sai daqui, encontra alguns obstáculos lá. Aí você pega essa nota do Enem e coloca lá pelo SISU. E qual colocação? Primeiro. Gosto de humildade, né? Primeiro lugar. Eu não ia falar, você que perguntou. Mas a gente tem que falar. Porque a chamada vai ser assim, ó. Primeiro lugar na USP. Como eu passei, né, na USP em primeiro lugar. Como eu passei na USP em primeiro lugar. Porque a gente tem um negócio de não humildade, né? Ou de humildade, não, gente. Passei na USP em primeiro lugar. Foram 3 anos estudando. A galera para durante esse período de isolamento, né? Muita gente encontra diversas dificuldades, muita gente, familiares, financeiras, não consegue mais estudar de casa, né? Nesse sistema de ensino online, às vezes híbrido, quando a gente começa a retornar. E você continua estudando,
né? Você continua estudando, você continua naquela coisa. O mundo se reorganizando, o Brasil se reorganizando e a Larissa estudando. E isso é muito doido, porque as outras pessoas começam a falar assim: preciso estudar mesmo? Não sei se eu vou passar desse lugar. Amanhã eu estudo. Eu tive vários alunos que falaram assim: ó, ano que vem eu estudo. Muitas pessoas que se esforçavam na sua turma, inclusive, ficaram desmotivadas, né? Por toda a condição. E talvez não seja culpa da pessoa mesmo. Mas quando você fala assim, pô, vou continuar estudando, obviamente, teve momentos que você quis desistir. Vários. Não, assim, não foram muitos, mas eu comecei a ficar cansada de estudar. Não era que terceiro ano? Terceiro ano foi meio cansativo. Tinha aula, tipo, de manhã e à tarde. Aí eu ficava vendo aula. Eu vinha pra aula, mas eu tava, assim, quase dormindo. Tava lutando contra o sono pra poder ver a aula, pra estudar, fazer exercício. Mas me cansava muito, aí eu chegava em casa morta. Então, tipo, o que me desmotivou não era a frustração, essas coisas. Era mais o cansaço e falar, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Não acaba o exercício, não acaba, não chega a prova, não passo. E demora, né? Demora. Eu costumo falar que o segundo semestre pro terceiro ano é um semestre quase que eterno. E é um semestre curto, né? Se a gente for pensar em Enem, agosto, setembro, outubro, novembro, cara, é uma coisa muito pequena ali. Mas é exaustivo nesse ponto de vista. Segundo ano você fala que era arquitetura, que era o USP. Terceiro ano, como que as pessoas da sua sala te olhavam? Você achava que, olhando hoje, ou naquele tempo, que você estudava mais do que o pessoal, que você estudava acima da média, ou que simplesmente você estudava a mesma coisa que a galera estudava, da mesma forma, mas sabia fazer prova? Eu acho que eu estudei até, assim, no meio do ano, no terceiro ano, eu tava estudando meio que o tanto normal, assim, eu não tava estudando mais do que o professor dava, eu não tava, assim, uma coisa super exaustiva, mas eu fazia muito treino, eu fazia muito simulado, então acabou que eu fiz muita Olimpíada também, né? Então eu sabia lidar melhor com pressão em prova, não dava branco, tipo, na hora, ou lidar com o tempo, assim, eu terminava a prova muito rápido. Todo mundo ficava achando, meu Deus, o que aconteceu? Como que a Larissa saiu em 15 minutos de uma prova? Mas era uma questão de, tipo, eu treinei muito isso, e aí eu não estudava tanto, assim, eu também via as aulas, tipo, toda aula, não faltava aula com frequência, e fazia os exercícios que eles mandavam, então assim, eu não tinha aquela coisa de ter que estudar muito de última hora pra conseguir passar. Você seguiu o proposto. Fazia, tipo, estudei, fazia a tarefa, ficava livre, e é isso, assim, não tinha aquela coisa de socorro, amanhã é a prova, eu não sei nada, vou ter que estudar tudo em 12 horas. E eu acho que tinha gente na minha sala que às vezes tinha potencial, mas deixava pra estudar de última hora e dava branco depois no desespero, tava cansado. Por que você acha isso? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente que vai fazer isso, né? Eu deixo pra fazer de última hora. Você acha que isso é do sistema de ensino brasileiro? Você acha que isso é do brasileiro? Ou você acha que isso vai do indivíduo? Como que é isso? Eu acho que depende da pessoa, mas também tem muito de, tipo, a pessoa... Os alunos, no geral, achar que, eu já vi a aula, acabou, já vi a aula, tá ótimo. Pra que eu vou fazer exercício? Coisa chata, assim. E, às vezes, o professor não vai pegar pra corrigir o exercício, não vai dar um visto, e você fala, pra que eu vou fazer? Mas acaba que faz diferença você fazer, que depois você não vai ter que se esforçar tudo de uma vez, você faz aos poucos. Mas eu não sei se é exatamente o sistema que força a gente a fazer isso, porque ninguém falou pra mim, tipo, você tem que estudar todo dia. Eu que falei, acho que vai ser melhor pra mim, pra no final eu não ter que me cansar muito. Essa ideia de recompensa é uma coisa muito pautada, né? No ensino. Quando você tá lá no fundamental, você faz uma atividade, o professor vem e vista a sua atividade. Escreve excelente, escreve muito bom. Se está horrível, fala assim, pode melhorar, não fala tá horrível, né? Fala, Zero, parabéns, se esforçou. Vai embora chorando, nunca mais volta, sei lá. Aí no ensino médio isso se perde, né? Porque o professor já não tem mais esse tempo. As aulas são mais rápidas, são mais expositivas, porque é uma espécie de exposição daquele conteúdo que vai cair no vestibular. Então, quando você fala, eu assistia todas as aulas, mesmo com sono, mesmo não querendo, entendi que a gente vai querer falar assim, vou dormir.
E eu acho que é esse dia que você fala assim, eu vou dormir, vai aparecer alguma coisa naquela aula que vai cair no meu vestibular. E ninguém vai estar assistindo, ninguém vai me passar. Quando vocês fazem prova, você fala assim, nossa, podia ter visto a aula direito. Faltei aqui, podia ter feito aquela pergunta. O professor não deu isso, aí vai ver o professor deu. Deu, né? É muito comum, né? A gente colocar recurso em prova e falar assim, o professor não falou sobre isso, não. Falou. Você abre o seu caderno e fala, é verdade, tava ali. E essa ideia de recompensa faz que quando a galera chega no ensino médio, né? Eu tô falando isso agora como professor. A galera chega no ensino médio e fala assim, pô, não vou fazer, porque a recompensa da educação ela é a longo prazo. Né? Você estuda primeiro, segundo e terceiro ano, obviamente, para você se formar enquanto indivíduo, mas pensando em ingresso na faculdade, né, em um curso superior, ela é a longo prazo. Aí você quer usufruir daquilo que você está fazendo agora. Então, quando a gente... sei lá, se há 4 anos a gente não pensava em estar aqui. Mas quando você fala assim, não vou abrir mão, vou fazer, no segundo ano você fala, vou passar, e você passa, muita gente olha pra você e fala assim, o que ela fez, né? O que ela fez? Pô, ela... Aí a gente vai falar assim, pô, ela perdeu as tardes? Não, né? Investiu nas tardes, fez as atividades, fez os simulados. E em relação a esse simulado, eu queria saber o seguinte, porque tem muita gente que pega, por exemplo, uma redação corrigida e fala assim, nossa, tirei 840, que corretor safado, o corretor não me dá nota, o corretor me detesta, vou rezar pelo corretor. E joga a redação de lado, né? Não olha o que foi errado ali, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas quando você pega um simulado pra resolver em casa, né? Esse simulado extra seu, e você fala, cara, errei tais questões, qual o sentimento que você tinha e como que você se comportava depois disso? Quando eu pegava, assim, eu errava alguma coisa que eu sabia que eu sabia. Aí, na hora, deu alguma coisa em mim que eu marquei, ou, tipo, eu fiquei em dúvida. Isso acabava me decepcionando um pouco, porque eu falava, eu sei disso, tipo, como eu vou mostrar que eu sei disso se eu errei? Mas, geralmente, eu pegava os exercícios, aí eu via qual era o tema, né, e por que eu errei, aí eu ia estudar isso. Então, eu não estudava muito teoria diretamente, eu pegava, tipo, eu errei isso, é isso que eu não sei. Não faz sentido eu continuar estudando uma coisa que eu já sei, ficar, tipo, revendo, sei lá, matemática, que eu não dava bem, e deixar a física de lado, falar, eu já errei, é isso. Então, eu focava no que eu errei nos simulados para estudar e não errar na próxima vez que cair. Aí você marcava em casa as questões, às vezes você começava a bater de frente com um livro ou sei lá, YouTube, e falava assim, não consigo responder. Já teve essa sequência de falar assim, o livro já não supre isso, não consegue suprir, o YouTube também não, preciso ter um professor presencial para fazer isso. Aí você trazia algumas questões, já aconteceu isso? Sim. Tem exercício de vestibular que às vezes você não acha na internet pra ver uma explicação, tipo, porque você vai pesquisar o exercício depois de tentar resolver, não é um problema, você não tá colando, você quer descobrir por que você errou. Por que você errou e, tipo, cadê, o que eu preciso saber pra fazer isso? Então, às vezes eu pesquisava, eu não achava o exercício, por ser, tipo, vestibular antigo ou que não é muito conhecido. Aí eu trazia pros professores, tipo, me responderem. Eu terminava a aula, eu falava, tipo, tem como me responder? Aí eu mostrava o exercício que eu precisava de ajuda. Só que eu comecei a fazer isso antes da galera começar a fazer exercício pra vestibular. Então acabava que às vezes ninguém ia lá tirar dúvida de nada. E eu tava indo no professor perguntar o exercício da maratona que ninguém começou. Essa ideia de tirar dúvidas, como que a turma encarava? Porque eu tô lá falando pra 30 meninos, aí de repente vem alguém e fala assim, professor, tira uma dúvida minha aqui. Porque provavelmente são dúvidas que demoram ali uns 5 minutos, sei lá, dúvidas de 7 minutos, que pode tomar um tempo da turma. Você tinha esse sentimento ou não? Falava assim, ninguém quer nada mesmo, eu vou lá, ou o meu primeiro? Tinha aquela coisa de, meu Deus, se eu perguntar no final da aula, vão me bater, porque tá dando intervalo, mas geralmente acabava que minha dúvida não era muito sobre a matéria da aula, então eu não queria interferir também no que o professor já ia dar, por isso que eu acabava indo, tipo, no final, antes dele sair, ou antes de começar a aula, mas quando a dúvida era sobre o que ele tava dando, eu perguntava e é isso, vai achar ruim? Não ligo. Porque tem essa coisa, né, tem gente que fala assim, não existe pergunta boba, né? Mas tem muita gente que... Por que você não faz uma pergunta de sala de aula?
Eu não tô falando você especificamente, nem você especificamente. Mas por que um aluno hoje, na condição de vocês, por que a galera tem medo de fazer pergunta? Eu acredito que hoje em dia, por causa das brincadeiras, né, que tem em sala de aula, por exemplo, pode ser uma pergunta séria pra mim, mas um colega meu deve saber achar, não, é bobo, ele é burro, então começa a fazer piada e depois começa a zoação. Então acho que as pessoas na sala de aula, os alunos, né, tem muito receio de sofrer com isso, ou de ficar julgado, né, na sala. Então acho que é um dos maiores motivos das pessoas não irem atrás das questões. Mesma coisa? Às vezes também é, sei lá, falta de interesse por parte do indivíduo. Tá? Uma pergunta de matemática, o cara errou e não vai atrás, porque é matemática. Tá? O cara não gosta. Mas se fosse lá uma matéria que gosta de química, por exemplo, ele vai lá e pergunta pro professor, tipo, é isso que eu faço. E é engraçado porque às vezes vocês fazem umas perguntas e essas pessoas, né, esses outros alunos ridicularizam as perguntas sobre as respostas que eles nem sabem também, né? E muitas vezes o que vocês estão fazendo é um favor pra galera. Esse sistema de ensino muito expositivo, e eu tenho as minhas questões, né? Quem tá aqui sabe mais ou menos como que eu trabalho, eu acho que a produção, esse diálogo é melhor. Eu acho que ele faz um pouco disso, né? Fala assim, depois eu respondo, pergunta no final. Tem um pouco também desse sistema, né, de sala de aula. Muita gente também, às vezes, tirava dúvida comigo e não com o professor. Tipo, ia em mim ou outro aluno que tem um desempenho alto e achava que, tipo, com o aluno eu vou ter uma... Tipo, sei lá, tem menos vergonha, eu acho, de perguntar. Então, às vezes, a galera me mandava no WhatsApp uma pergunta que tinha dúvida. Aí eu respondia, ou vinha em mim, tipo, pra estudar, antes da prova, eu tirava a dúvida dos alunos. E às vezes eu acho que a pessoa tem vergonha de perguntar pro professor e acontecer isso, de ser ridicularizado. Tal, e às vezes com um aluno que ele já conhece, tipo, já sabe que não vai acontecer isso, ele se sente melhor. Fica mais fácil. Tem uma coisa muito legal no que você falou, Larissa, que é o seguinte, né? Eu tenho facilidade com português, vou estudar por uma prova e estudo português. Pô, é legal se eu quiser aperfeiçoar alguma coisa, que eu tenho uma dúvida e tal, né? Aí você falou da matemática. É muito comum que a gente comece a escolher a nossa área de atuação eliminando aquilo que a gente não gosta. Se você falar assim, Thiago, faz um cálculo de física. Coloca um caminhão para ultrapassar um carro, tem que ultrapassar. Né? Eu não sei fazer cálculo de física. Então eu vou eliminando aquilo e através dessa eliminação eu vou começando a achar minha área de atuação. Quando você fala assim, cara, matemática, eu tenho facilidade, eu tenho que estudar física. O que você fala pra essa galera que estuda só aquilo que gosta, pensando em vestibular, estuda só aquilo que gosta e quando chegar no dia da prova, o que vai acontecer com esse pessoal? Fala pra esse pessoal. Não, por favor, fala. Porque ele fala assim, não vai cair isso. Lá no dia eu chuto, letra C. Mandar eles acordar. Que é uma questão te tira do vestibular. Né? Tira a sua vaga do vestibular. E é realmente assim, é uma questão mesmo. Você começa a ouvir várias pessoas falando assim, por causa de 2 pontos eu não passei. Aí você tem que fazer mais 1 ano de alguma coisa, 1 ano de cursinho, mais um, sei lá. Né? Então, o que você fala pra essa galera? Não vai dar certo fazer isso. É meio óbvio, mas a gente acaba ignorando isso às vezes, falando tipo, eu já não sei pra que eu vou estudar e eu vou resolver isso com o que eu já tenho domínio. Mas eu não era assim a melhor pessoa em física ou a melhor pessoa em biologia e química, mas eu ia nas aulas, eu tentava assim fazer os exercícios. Eu sabia que eu não ia tão bem quanto eu iria numa matéria que eu já tenho domínio, mas assim, eu tentava porque também uma nota muito baixa podia me atrapalhar. Eu podia ir muito bem em matemática, só que se eu fosse mal em biológicas ia atrapalhar o resto. Mesmo com o peso, tipo, essas coisas, eu não queria que ficasse uma discrepância muito grande. Porque não faria sentido eu ser muito boa em matemática e depois, tipo, ser muito ruim em outra coisa. Ao menos mediana. Tipo, eu escolhi o que eu queria ser muito boa, mas eu também escolhi o que eu, tipo, ia me manter pelo menos boa. Você tá quantos anos, Larissa? 18. Você já saiu do 3º ano direto pra faculdade. Cursinho? Não. Algum concurso preparatório? Você fez alguma coisa? Então foi sala de aula. Sim. No contraturno, além das aulas que você tinha aqui, né, no período vespertino,
você ficava mais ou menos estudando quantas horas por dia? Ou também, quando você tinha aula de manhã e à tarde, você estudava à noite? Se sim, qual o tempo? Ou isso oscilava? Como que funcionava? Oscilava muito porque eu não estipulava tempo. Eu não gosto... Assim, não é que eu não gosto. Eu não dou certo estipulando um tempo pra fazer as coisas. Às vezes, tipo, se eu estipulasse estudar, tipo, 4 horas, eu não rendia tanto quanto se eu estipulasse tantos exercícios pra fazer. Então eu acabava estipulando o que eu queria fazer e não o tempo, exatamente. Então se eu tinha tarefa, tipo, 3 atividades no dia, eu queria fazer aquelas 3 atividades. Não importa quanto tempo ia demorar. Meia hora, 4 horas. E aí, tipo, eu colocava essas metas e terminei, é isso. Tipo, se eu quisesse estudar uma coisa a mais, eu colocava nessas metas, assim, dentro. Eu não queria estipular, assim, vou estudar a tarde inteira, todos os dias. E quando tinha aula à tarde, eu respeitava, assim, meu corpo também. Porque às vezes eu chegava muito cansada, não ia adiantar eu abrir um simulado pra fazer à noite. Então eu falava, não, eu tô muito cansada, eu deixo pra fazer isso quando eu tiver mais de boa, né, com o tempo. Tem umas coisas que eu acho, assim, bem legais na internet, né? O pessoal coloca o senhor de 95 anos praticando atletismo. Aí escreve assim, qual é a sua desculpa? Aí alguém vai e escreve, eu não tenho um tênis da Nike, né? tem essa coisa. Quando o pessoal olha pra você assim, fala assim, por isso que eu perguntei, você é rica, né? Porque a gente já elimina muitas coisas acima desse discurso. Como que era o seu ambiente de estudo em casa? Você tinha uma família que te apoiava? Tinha silêncio? Você tinha que arrumar a casa, você tinha que lavar prato, você tinha que lavar banheiro, você tinha que fazer comida, tinha alguém que te auxiliava nisso, você tem um irmão, o seu irmão te ajudava. Como que funcionava isso? Porque a gente está falando de algo que pode ser diferente para você, você tem que chegar em casa e lavar o prato, você tem que chegar em casa e lavar o banheiro, quem tá em casa não tem que lavar nem prato nem banheiro, mas tem uma outra desculpa, tem que ir pra academia primeiro. Tá? Então a gente começa a pensar em algumas coisas. Então, como que era o seu espaço, né? E como que era o cotidiano da sua casa, se te permitia, se às vezes fala assim, não dá pra estudar aqui. Fala um pouco pra gente, por favor. Assim, minha família sempre apoiou muito nos meus estudos. A minha mãe até lá pro 6º, 7º ano, ela me acompanhava, tipo, nos exercícios, se eu tivesse dúvida, tipo, tinha esse acompanhamento. E depois, durante a pandemia, meu pai começou a trabalhar home office, então foi, tipo, todo mundo dentro de casa. Só que era meu pai trabalhando, eu estudando, meu irmão estudando no outro quarto e minha mãe fazendo o que ela tinha que fazer, tipo, da rotina de casa. Eu tinha, de rotina, assim, de casa, eu só tinha que lavar a louça, assim, diariamente. Aí, limpar a casa, no geral, no fim de semana. Então, eu não tinha tantas coisas pra fazer além de estudar. Seu horário de estudo, então, era respeitado. Sim. Então, tanto no período matutino, quando você estava no ensino online, quanto no vespertino, que era o contraturno. Sim. Também tem uma coisa que eu vi esses dias em relação a seus amigos, colegas, outros familiares mais distantes, foi mal. É que assim, você só sabe estudar, não sai de casa, não sai desse quarto, só fica de cara nesses livros, não tem vida, né? Porque a gente vê muito isso, né? E aí, como que foi isso pra você? Eu vou entregar meu irmão aqui, que ele fica falando que eu não... ela estudou, passou na faculdade, mas não tinha vida. Porque ele vivia andando de bicicleta, jogando bola, enquanto eu tava estudando. Mas é porque eu escolhia os meus tempos. Tipo, eu vou estudar à tarde, à noite eu vou ficar assistindo televisão, vendo meu Irmãos à Obra ali, tal. E ele escolhia ficar o dia inteiro fazendo nada. Então, assim, eu não deixei de viver. Do ponto de vista acadêmico, né? Mas eu não deixei de viver. No fim de semana, às vezes, eu não estudava, assim. Tipo, eu decidia falar, eu já estudei o que eu queria, agora eu vou, tipo... relaxar, vou limpar a casa, vou pro shopping e tal. Hoje você virou aquela prima que ninguém quer ter, né? Cadê fulano de tal que passou em primeiro lugar na USP? Não chama ela pro churrasco, né? E todo mundo soltando pipa. Gente, soltar pipa é legal, tá? Só cuidado com o cerol. Também tem aquele trem, sua prima fez isso, sua irmã fez isso, você tá aí nesse... Tem as comparações, né? A minha mãe, meus pais evitam muito comparar meu irmão comigo, porque a gente também, tipo, eu tenho muita facilidade com matemática, ele não tem tanta, tipo, ele tá mais na área de, tipo, ele se deu muito bem com filosofia, assim, a gente percebeu isso. E ciências humanas, em geral. Né?
E eu me dava tão bem assim. Então, cada pessoa é uma pessoa. Só que aí ele achava que, tipo, ela passou na faculdade e vão exigir isso de mim. E eu não sou igual a ela. Só que a gente já tentou deixar isso claro, assim. Tipo, cada pessoa é uma pessoa. A gente só quer que cada um dê seu máximo. Tipo, não é pra comparar, tá? É só talvez usar como exemplo, tipo, olha, deu certo estudar, deu certo ler, treinar os exercícios. Mas ele cogita curso superior, alguma coisa assim, não? Assim, até Se agora ele parar no médio, tendo em vista, por exemplo, pai, mãe e irmã com curso superior. Aí você acha que ele fala assim, vou fazer por uma obrigação? Então, até agora ele ainda não descobriu o que ele realmente quer. A gente incentiva ele a fazer ensino superior, porque, assim, é uma coisa que sempre fica na cabeça, né? Desde que a gente entra no colégio, é pra você sair do colégio e ir pra faculdade. Mas até agora, assim, ele não tem um curso definido, uma vontade, assim, mas eu também não julgo, porque no 9º ano eu também não tinha nada. Não, e se não muito tiver claro. no 3º ano também, É tudo uma bem, questão, tá porque tudo tem gente que bem. vai. Porque tem gente. Tempo. Talvez não seja tudo bem do ponto de vista financeiro, porque a gente é cobrado por isso, né? Mas tem gente que faz a primeira faculdade e fala assim, não é isso. Sim. E abandona e faz uma outra coisa que não tem nada a ver. E fala, pô, vou tentar de novo. Vou fazer até quando, né? For possível. Porque eu vejo muito, principalmente no Instagram, né? Pessoas que provavelmente foram péssimos alunos. Eu tô falando do ponto de vista do comportamento, do comprometimento e tal. Talvez porque não visualizassem, né? Um objetivo para a educação. E eles falam assim hoje, a educação brasileira não presta, a educação não presta, curso superior não serve pra nada, me prove o contrário, né? E fala assim, Bill Gates não sei o que, Elon Musk não sei o que, são bilionários e não sei o que. E esquecem que essas pessoas têm funcionários que fazem movimentar as coisas, e esses funcionários são pessoas qualificadas, né? Então, pode ser que seu irmão se descubra aos 25, aos 30, aos 17... Como você falou aí do 2º ano até o 1º ano eu tava perdido, né? Essa transição diz muito, né? Sobre a gente. Sim. Mas só que a gente queria, tipo, a gente incentiva mais a questão dele focar nos estudos, essas coisas, não pela faculdade, mas aprendizagem, porque é aprendizado, né? E você, tipo, se não focar agora, como que vai passar pro ensino médio, por exemplo? Se chega no ensino médio, as coisas dificultam muito rápido. E aí, se não tem a base, aí vai ficar tudo muito mais difícil, tipo, às vezes lidar com a frustração de não saber o que os outros estão sabendo, tipo, não conseguir acompanhar a turma. Então, às vezes não é uma questão de passar na faculdade depois, mas de conseguir acompanhar, de não se sentir frustrado com as coisas, ou se sentir burro, simplesmente porque, tipo, não conseguiu pegar um negócio lá atrás. Eu queria colocar 2 coisas em pauta que a gente já falou. A primeira foi que você falou que quando você chegou na faculdade você teve um baque de realidade, né? Porque eu acho que, assim, muitas pessoas desistem da faculdade no começo porque pensam, elas mentalizam uma coisa pra elas, falam assim, quando eu entrar em tal faculdade eu vou começar a fazer isso, já vou colocar a mão na massa, mas quando chega lá é uma coisa que a gente não imaginava, né? Quebra, assim, expectativa. Como foi pra vocês? Tem um estereótipo do curso, né? Sempre tem. A gente chega imaginando, tipo, só vou aprender, igual a arquitetura, só vou aprender a desenhar planta. E não é isso, você tem que formar uma base pra depois realmente aprender o que você vai fazer na profissão. Tipo, agora início de curso, o foco deles não é a profissão, é você aprender a teoria, você aprender a enxergar o mundo de um jeito, tipo, na forma da arquitetura, aprender a usar os programas. Me mandaram andar na cidade, eu andei 14 quilômetros a pé. Isso é arquitetura, entendeu? Todo lugar tem construção. Alguém projetou, não interessa se foi o Tião, né? Ou se foi o Enzo. Aprecia esse negócio aí, tem história. Tá. Então eu andei 14 km a pé, eu não esperava isso. Não foi a melhor coisa do mundo andar 14 km a pé. Nossa. São Paulo, calor, né? Foi a primeira aula, gente. Primeira aula com a professora, mas só que aí tinha uma intenção, assim, que era a gente ver a cidade, a gente ver o tanto de construção que tem diferente. A gente andou do bairro rico até o pobre, andou na parte histórica, andou perto de... A gente entrou no centro lá de tecnologia, que tinha o metaverso, então a gente andou em muitos lugares diferentes, tipo na ferrovia, coisas... Pô, tem essa viagem mesmo, né? A galera tá se transferindo pro virtual.
A arquitetura já está trabalhando com essa ideia também? Então, o centro que a gente foi de tecnologia, na verdade era de arquitetura. Agora que eu tava lembrando. Que eles meio que projetaram a tumba lá do Egito. Tipo, você olhava pro lado, tinha os desenhos, as gravuras, olhava pra cima, tava lá, tipo, o teto da pirâmide. Toda uma coisa assim. De, tipo, transcrever pra realidade virtual o que você não pode, tipo, pessoalmente, às vezes. Você continua estudando da mesma forma, Larissa? Ou você Mudou deu uma muito. diminuída, a forma é outra? Como que... Na verdade, mudou a forma, porque você chega na faculdade e não tem mais aquela coisa de você ter que fazer uma prova e tem uma semana de provas, tem um conteúdo, tipo, você fala, professor, qual é o conteúdo da prova, assim, um negócio. Eu só tive uma prova das 6, 7 matérias, então tinha muita coisa que era você aprender a prática mesmo. Não era você pegar um conteúdo, fazer um resumo e passar, tipo, decorar. São trabalhos, projetos. Trabalho, passar, tipo, copiar projeto mudando a escala, era desenhar. Trabalho em grupo? Muito trabalho em grupo. Porque tem gente que detesta fazer trabalho em grupo, né? Eu não gosto muito de trabalho em grupo também, mas só que você chega lá, tipo, a arquitetura você tem que lidar com pessoas, então. Você fez muito trabalho em grupo no ensino médio? Não. Não? Não tiveram muitos no ensino médio, assim. Na Mas verdade, não tem muito trabalho, né? A gente vê mais, tipo, a prova mesmo. Redação teve seminário, teve o jornal, mas a única matéria, assim, o resto não passa muito essas coisas. Você acha que essas questões de trabalho em grupo auxiliam na faculdade? Porque a maioria dos cursos, né? A gente vai fazer essas pesquisas, grupos de pesquisas, né? Que seja uma prova em dupla, alguma coisa assim. Você acha que esses alunos, né? Esses estudantes hoje no ensino médio, deveriam fazer mais grupos de estudos? Eu acho que ajudaria, porque você chegar na faculdade sem saber lidar com pessoas e aí ter que fazer um trabalho em grupo com pessoas de vários lugares diferentes, que são totalmente diferentes a forma de trabalhar. É um baque. Se você vai sem nunca ter feito um trabalho em grupo, ou só sempre fazendo um trabalho em grupo com seus amigos, assim, você vai chegar lá, vai levar um susto e vai falar o que eu faço, porque às vezes, tipo, o professor vai montar o seu grupo, ou vai faltar gente no seu grupo de amigos, e aí vai ter que colocar alguém que você nem conversa, porque minha sala tem 45 alunos, eu não conversei com todo mundo até hoje. Tem gente que olha e fala, meu Deus, é da minha sala. Tem um monte de gente que não é de São Paulo, assim como você. A maioria, tipo, eu tô na USP São Carlos, só tem 2 alunas na sala que são de São Carlos. O resto tudo é de fora. Então você Isso é lida legal, com né? gente até, tipo, tem gente de Cabo Verde, tipo, de outros países. Então a forma de trabalhar é muito diferente. Se você não for preparado, você leva um susto. Até porque depois que você entra na área de trabalho, você vai ter que lidar com muitas Então. pessoas, né? Então eu acho que desde o começo tem que ser desenvolvido. Tanto que o ensino, né, em sala de aula com mais de uma pessoa, né, eu acho que já foi criado para ajudar nessa Essa coletividade, socialização. né? Por isso, acho que é por isso que tem muito trabalho em grupo, porque eles querem ver a gente, tipo, lidar com as pessoas, pra quando tiver que lidar com o cliente, a gente saber também. Um colega de trabalho, né, falou, não é assim que faz, não. Tira o pilar. Não sei, mas não é assim que faz. O A gente pontal tá dele cheio fala de- assim, ó, tá errado, A gente não tá cheio pode. de gente assim, como é? Sei não, mas tá errado, né? Virar pro engenheiro e falar, tira o pilar. Tira. Vai cair o prédio, tira. Faz sem esses 4 aí Eu e achei tal. feio, tira daí. Tá feio. O que você acha que você fez no ensino médio que está te ajudando no ensino superior enquanto autonomia? Ou você já era uma pessoa autônoma, assim? Então, eu acho que eu era muito autônoma porque eu gosto de fazer coisas sozinha, assim, tipo, estudar sozinha, de buscar as coisas na internet, não depender de outras pessoas pra eu conseguir, tipo, estudar e fazer o que eu quero. E talvez isso tenha me ajudado, né? A morar sozinha e fazer uma faculdade, tipo, longe, um curso, assim, que é, tipo, eu cheguei e não era o que eu esperava. Mas eu acho que, assim, acho que foi isso que me ajudou. E nessa. Desculpa. Pode falar. E nessa parte de autonomia e tal, você acha. Porque você falou que sua mãe te acompanhou no sétimo ano. E você acha que esse acompanhamento, essa ajuda, esse apoio parental que você teve, tanto seu pai quanto a sua mãe, ajudou muito? Ajudou até pra eu conseguir essa autonomia. Tipo, quando você tem alguém pra te ajudar a ver, tirar sua dúvida, depois você aprende o que você tem que fazer pra, tipo, eu tô com dúvida, o que eu faço?
Porque eu perguntava pros meus pais, eles iam procurar no livro também, porque eles não sabem tudo. Tipo, minha mãe formou faz um tempo já, então assim, ela ia lá, via no livro e me mostrava. Né? O método de ensino mudou também, tipo, matemática eles ensinam de jeito diferente. Ela olhava isso, então eu aprendi. Não tem mais palmatória, na época da palmatória a galera aprendia mais, não sei por quê. Respeito, e não morreu, né? Não, perdeu a mão. Também só foca na nota, né? Não faz assim, eu não sei disso, então se vira aí, mas eu quero a nota aqui. E meus pais sempre mostraram que às vezes não importa a nota, é você aprender o conteúdo. Às vezes você chega na prova e você não entendeu uma questão, ou então deu um branco por causa de ansiedade. E o que importa é você ter aprendido, tipo, antes. Se você aprendeu e não tirou um 10, tá tudo bem ainda. Então, tipo, essa ajuda que teve lá no início, tipo, desde o ensino infantil, eles acompanharem, me ajudou a ter essa autonomia depois e não me frustrar tanto, assim, com as coisas. Eu ainda me frustrava por autocobrança, mas... Isso é legal, né? Se a gente não tomar... Tem que tomar cuidado com o excesso. Né? Não se pode se sentir insuficiente, né? Fica meio chato. Comparações, né? Ah, meu primo e tal. Tem parente em São Carlos, Larissa? Não. Não. Foi totalmente sozinha. Então, olha que loucura, velho. Solta. Eu morava em Brasília, aí minha família veio pra Goiânia, vim pra Goiânia, e meu irmão passou na UNB e voltou pra Brasília. Aí todo mundo foi embora, eu fiquei só. Eu acho que era o plano pra falar assim, vamos deixar o Thiago em Goiânia. Aí todo mundo foi embora. Mas meu irmão, ele foi embora, ele já conhecia Brasília, porque a gente morou lá há muito tempo. E ele é homem, existe essa ideia da liberdade do homem, né? Eu não sei, a gente não vai discutir essa ideia, mas existe essa ideia. Falar assim, é mais fácil deixar o homem livre do que a mulher livre. Aí com 16 anos, né, lá no seu segundo ano, você fala, eu acho que o diálogo é bem assim. Pai, mãe, já que a gente tá jantando aqui, eu queria falar pra vocês que era arquitetura. Pô, que legal, na UEG aqui tem Anápolis, né? Aí a gente coloca um busão pra você vai e volta desse ônibus, tranquilo. Não, eu quero ir São Paulo. Pertinho. Porque você fala assim, pô, se eu não puder ir, eu nem vou estudar. Demorou essa resposta dos seus pais? Porque eu tenho alunos que gostariam de fazer faculdade em outros locais, mas por diversas questões, além de finanças, eles não vão fazer. Aí quando a gente fala assim, pô, 16 anos, ela tem grande chance que aos 17 já ir embora. Como que é? Seus pais demoraram pra te dar esse retorno? Eles foram com você pra São Paulo, alugaram uma kitnet, um apartamento, aí você mora só, eles têm uma preocupação exacerbada. Minha filha vai... Porque a galera fala assim, agora vai ouvir só rock, vai viver nas festas, calorada, chopada. Como que funciona? Fui pra faculdade, voltei com 2 tatuagens. Oh, meu Deus, vou trazer de volta. Então, como que foi essa ideia pra falar pro pessoal, assim... obviamente existe a criação dos seus pais, mas existe um diálogo que pode ser feito para essa galera conversar com os pais, para não falar que não é isso tudo, porque isso vai de pessoa para pessoa? Então, eu acho que eu convenci meus pais pelo cansaço, mas também eu mostrava que, tipo, eu realmente queria aquilo, eu ia me esforçar para aquilo, não era uma brincadeira, tipo, eu quero só sair de casa, não era isso. Aí eu tentava mostrar isso e eu ficava insistindo muito, assim, tipo, toda vez eu falava, eu quero USP, eu vou aprender a cozinhar para ir pra USP, vou fazer tudo pra mostrar que eu consigo viver sozinha e consigo morar em outra cidade, porque assim, aqui eu sempre morei com meus pais. Aí eu saí, fui pra morar sozinha em outro estado, a 700 quilômetros daqui, do nada. Mas eu fiquei anos falando, tipo, eu queria aquilo, eu queria muito, tipo, mostrava, eu ficava decepcionada quando eu via, tipo, minha nota não daria pra eu passar na USP. Então eles viram que era uma vontade muito grande minha. A minha mãe ficava tipo, por que você não faz PUC aqui do lado? Por que você não faz UFG? Mas eu quero USP. Mas com medo de ficar longe de você. Não era uma coisa assim que queria me impedir, mas ela ficava assim, talvez assim, por que você quer ir tão longe? Aí eu mostrei que eu queria, porque assim, eu tinha muita vontade, era um sonho ir pra lá. Então eles viram que era uma vontade muito grande. Aí eles deixaram, assim, eles não falaram que podia desses anos, eles ficavam tipo, vamos ver. Quando chegar perto a gente decide. Aí quando eu falei, eu passei agora, eu boto mesmo meu nome lá? Eu faço a matrícula? Ela falou, faz. Aí eu falei, meu Deus. Aí você teve que ir pra lá. Então, eu nunca tinha ido pra lá. Aí a gente... Você não conhecia São Paulo ou você não conhecia São Carlos? Eu tava... A minha avó mora, tipo, perto, assim, mas não é tão perto.
Então era do interior de São Paulo. Mas só que assim, São Carlos eu nunca tinha pisado lá. Eu não sabia como era. Aí a gente foi faltando uma semana pra começar as aulas. A gente não tinha onde eu dormi. Eu dormi no shopping. É isso, dormi na faculdade. Não tinha onde dormir. Já vai pra São Paulo dormindo na rodoviária. Tu falei que não ia dar certo fazer esse vestibular aqui? Aí, então assim, eu não tinha um lugar pra ficar, mas a gente foi pra ficar no hotel e procurar lugar lá pra eu morar. Eu não queria dividir apartamento ainda porque eu não conhecia ninguém. Tipo, não tinha nenhum conhecido lá. E aí a gente foi, e não queria República exatamente pelo mesmo motivo, né? Não conhecia ninguém. Então a gente foi procurar kitnet, essas coisas, até que a gente achou onde eu moro agora. Só que não é tão perto da faculdade. Às vezes você vai, tipo, mudar de cidade e falar, eu quero ficar 1 minuto da faculdade, eu quero atravessar a rua da faculdade. Só que é muito caro você morar na frente da faculdade. Então eu moro a 15 minutos a pé e pra mim é tranquilo andar 15 minutos pra chegar na faculdade. Melhor que até 10 quilômetros, né? E o custo, Larissa? Quanto que você acha que você gasta? Pra falar pra essa galera que quer ir pra lá. Eu acabo passando umas contas pro meu pai, umas eu pago, assim. O aluguel é, tipo, eu passo pro meu pai, porque senão eu ficar passando muito. Você gasta mais de R$2.000? Material, alimentação, hospedagem? Deve ser por aí, Porque você tem bolsa? Não, eu, por conta da renda, tipo, lá de casa, assim, por pessoa, eu não tenho direito a nenhuma bolsa. Mas como eu escolhi um lugar mais longe da faculdade, que nem é tão longe assim, mas o povo quer ficar do lado, foi bem mais barato, tipo, metade do valor do aluguel, já vem incluso, tipo, condomínio, IPTU, um monte de coisa. E aí, então, ficou o menor custo nisso. E a alimentação, eu almoço todo dia na faculdade, no bandejão. E é R$2 por refeição. Então, eu acabo economizando nisso também. Aí eu não tenho que voltar pra casa no almoço, fazer o almoço, voltar. Cara, é sensacional você pensar que nesse momento de crise você paga R$2 em uma alimentação. Obviamente subsidiado, né? Pelo Estado. E é uma alimentação boa, né? Não, é muito, né? Tem sobremesa, muito. Tem completo. 3 opções de salada, gente, se não tiver sobremesa já tá bom. Então, é inacreditável. Se você comer já tá ótimo. Tem casa do estudante lá em São Carlos? Alojamento, tipo isso? Tem dentro da faculdade. Só que é só pra quem tem bolsa. E é pra galera de fora normalmente, né? Ou não? Não, acho que é mais. Eles fazem uma filtragem pela, tipo, da galera que tem bolsa, tipo, eles olham mais a renda mesmo. Que é bom, né, pra galera. Porque às vezes a gente. Isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar depois, inclusive aqui. É entender o funcionamento de uma universidade, entender o funcionamento dessa instituição. Eu pesquisei muito pra saber como funcionava a USP, tipo, que auxílio tinha, se eu ia ter direito, como que eu ia fazer. Eu entro em uma faculdade, vou fazer medicina, porque assim, o primeiro obstáculo é eu passar no vestibular, eu passo no vestibular. E agora? E meu curso é integral, o que eu faço? Saca? Como que eu vou me manter? Qual que é o preço da alimentação? Porque você fala, pô, R$2 é muito barato. Mas vamos pegar uma pessoa que é estudante sem bolsa, sem uma renda familiar e falar almoço e janta todos os dias, deslocamento, material. Isso começa a ficar caro, né? Então, é bom que, se você, né, que tá aí, eu vou fazer faculdade em um outro estado, em uma outra cidade. Pesquise essas ideias, pesquise a bolsa, alimentação, olha a casa do estudante, sempre tem, mesmo que, né, estejamos em um momento difícil, mas sempre tem alguma coisa disponível aí que não se torne, né, um impedimento para a sua formação. Outra pergunta é assim, calma aí. Porque agora você está estudando longe, seus pais continuaram aqui, mas seu irmão, né? Eu queria saber como que faz a comunicação, se diminuiu, se ficou mais precária, se nas férias você vem pra cá ou eles vão lá te visitar, como tá funcionando a relação? Assim, eu converso muito com meus pais, que quase todo dia minha mãe liga por vídeo. Às vezes pra saber se tá no calorado, né? Tá às vezes eu tô na faculdade, eu atendo a mãe. Não tô na faculdade, ela, mas é 10 da noite, mas eu tô na faculdade. E ela me liga quase todo dia, assim, a gente conversa e tal. Conversa pelo WhatsApp se eu preciso de alguma coisa. Perguntando, mãe, como faz um purê de batata. Então a gente conversa bastante, eu converso com meu irmão também. Mas por ser muito longe, tipo, tem muita gente lá que vai pra, tipo, feriado, vai
volta pra casa e eu não consigo voltar, porque um feriado de 4 dias não compensa. Eu vim... 2 dias de viagem, um dia 2 pra dias ir, de outro viagem, pra eu voltar. fico 2 dias aqui, não compensa. Então eu acabo ficando mais tempo longe do que uma galera lá que morava em São Paulo. Então, acabou, tipo, esse era o problema, mas só que assim, nas férias eu venho, tipo, a minha mãe foi pra lá, meus pais, né, foram pra lá, aí a gente ficou um tempo ainda em São Carlos, depois a gente foi pros meus avós, agora eu tô aqui, então assim, a gente tá vendo essas coisas. Aí minha mãe já falou que não aguenta ficar 3 meses longe de mim, então ela falou, não, porque em outubro eu vou lá, vou dar um legal jeito. isso, né? Essa ideia de você falar assim, tá na faculdade ainda, né? Viver a faculdade é legal. E essa ideia de saudade é legal também, né? Porque vai fortalecendo. Você fala assim, mãe, como é que faz um purê? Você acha que cozinhar é um fator primordial pra quem quer sair de casa e estudar? Sim. Pra não viver de miojo, né? Faz bem. Pra não viver de miojo. E você não vai conseguir ir no bandejão todo dia, porque domingo fecha. Então, assim, não dá pra sobreviver só de Domingo eu bandejão. não como. Aprender a cozinhar só no domingo. Ficar a dieta no domingo. Não, mas eu, por exemplo, tem muita gente que almoça e janta lá. Eu só almoço. Aí eu volto pra casa, à noite eu faço minha janta. Tem dia que eu janto miojo, tem dia que eu janto uma coisa, tipo, super elaborada. Eu mando foto, falo, olha isso, que delícia. Mas, Pelo menos tá bonito, né? mas eu aprendi a Delícia. cozinhar, assim, no final do ano passado. Foi só pra mostrar, olha aqui, eu consigo viver. Vocês falaram das férias, né? Semana passada eu tava dando uma aula. Pro segundo ano, a Larissa tava lá ensinando os meninos a fazer redação. E ela tava fazendo redação do celular, assim. Tá aqui a introdução, tá pronta. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela assistiu a aula, eu falei, então você vai fazer redação. Ela, tô aqui fazendo aqui, ó. Eu falei, o povo tem nada pra fazer, né? Da vida, vou aqui no segundo ano, Mas matar eu uma amava saudade de fazer redação. redação. Você fazia muita redação, Larissa? Fala pro pessoal aí. Fazia, Como que foi? Porque parece que redação é um estudo avulso, né? Você vai parar pra fazer uma redação, começa 2 horas. E o pessoal fica desestimulado. Como que era o seu estudo com redação? Porque redação pro Enem é um importante recurso, né? Assim, é que eu gostava muito de redação, mas eu colocava, tipo, junto com as outras matérias, assim, eu tenho que fazer tal coisa hoje, tava lá, redação na lista. E, Semanalmente, quase, né? E aí, tipo, no início eu ficava meio, tipo, nossa, eu tirei 640, sou horrível, meu Deus, eu nunca vou chegar perto igual minhas amigas que tiravam 880. Aí, só que eu fui fazendo, eu pesquisava. No início eu pesquisava os repertórios, eu pesquisava a estrutura, eu pesquisava tudo que eu precisava. Mas depois eu fui, tipo, aprendendo de tanto treinar. Eu fiz tanta redação que eu, tipo, decorei o meu jeito de fazer uma redação. Porque na internet tem muito aquele negócio de, tipo, esse é o modelo Enem, que você vai copiar e encaixar palavras De ali. alguém que tirou 1000. De alguém que tirou 1000, você vai encaixar lá, vai dar certo. Tem o repertório pronto. Mas eu não gostava disso, tipo, eu criei o meu jeito que eu achava que dava certo, que ninguém fazia. Ninguém entendia por que eu fazia daquele jeito. Mas foi de tanto treinar, assim, de fazer em casa. E aí, quando você começa a pegar gosto, tipo, você não liga de gastar 2 horas numa redação. E acaba que diminui esse tempo também, né? Não é nem se gastou quanto tempo fazer a prova de redação? Eu não sei, mas sei que sobrou tempo na prova. Eu fiquei lá esperando da hora pra sair. Você gastou mais de 1 hora? Acho que não, a minha meta era fazer em 1 hora. 1 hora. É. E você fazia uma redação por semana até chegar nisso. Foi. Teve, assim, mais perto do Enem eu acabei fazendo mais, eu acho. Tipo, 2 por semana. Tanto no segundo ano quanto no terceiro, mas... O que você fala pra galera sobre redação? Faz, não escolhe tema, copia projeto de texto. Eu acho que tem que treinar muito. Tipo, e se esforçar muito pra questão da estrutura. Não pegar da internet. Eu não acho que dá certo você pegar uma estrutura que todo mundo usa e um repertório que todo mundo usa e você nem sabe que livro é aquele. Eu acho que vale muito mais a pena você aprender a usar o que você já sabe. Tipo, meu repertório era livro de romance. Mas só que eu conseguia, tipo, encaixar ali de tanto que eu treinei, tipo, a minha estrutura e que você gostava de ler. Tipo, eu não gostava de ler os livros, assim, clássicos pra conseguir relacionar diretamente, sabe? E só que eu aprendi a minha estrutura, eu aprendi o jeito de relacionar as coisas pra eu não precisar ficar dependendo de repertório que eu não conheço ou de estruturas que não fui eu que criei. Que você nem sabe o que você tá fazendo às vezes, né? Você coloca um conectivo que você não sabe o que significa. Eu não sei se você percebe isso hoje, por exemplo. A redação, ela tem um negócio muito legal que ela vai trabalhar
essa criticidade, ela vai fazer Individualidade, né, da pessoa. essa individualidade, porque quando ela trabalha de argumentação, ela fala de posicionamento, né? E você acha que naqueles temas durante o ensino médio que você foi produzindo, que você foi discutindo com um colega, concordando ou discordando, mas que você foi fazendo de acordo com o seu posicionamento, você acha que hoje aquilo te ajuda a ter uma visão de mundo sobre determinadas situações? Sim, acho Que se você tivesse copiado, desculpa, a redação do colega você não teria. Eu acho que ajudou muito, porque assim, você chega, você olha um problema e fala, meu Deus, qual que é a causa desse problema, né? Você fica lá pensando, que causa é essa? Aí você escolhe essa causa e você fala, e agora? Como que eu vou, tipo, provar que isso acontece? Como que eu vou resolver isso? Aí você começa a pensar nisso só pra escrever uma redação, você acha que é só pra isso. Mas só que acaba que quando você vê o problema na vida real, você fala, nossa, a causa é tal coisa, tipo, vamos tentar resolver. Então abre muito a mente pra essa parte. Quando alguém fala assim, né? Tira essa viga daí, tira essa pilastra. Como, né? Por quê? Começam os problemas. Quais são as né? consequências disso no futuro, né? Então, às vezes você vê uma coisa acontecendo e você fala, eu sei por que isso tá acontecendo. Porque, tipo, teve uma redação que eu escrevi. Ou você leu os textos motivadores, descobriu um fato interessante, tipo, que você vai ficar falando a vida inteira pros outros, falando, sabia que... E fala coisas assim. E ajuda, né? Bastante. Sim. Você ia falar? Não sei se... E esse também trem de autonomia, eu acho que foi muito bom, porque assim, às vezes fala, não, fulano de tal faz desse jeito, consegue uma nota boa, então vou fazer desse modelo. Copiar. Só que assim, a gente não se adequa àquele horário, àquele comportamento. Então eu acho que essa parte da autonomia, de você ter descoberto a forma que você conseguia fazer redação, encaixar o seu cotidiano nele, foi tipo uma autodescoberta que hoje em dia pode ajudar muito, já que agora você não tem mais seu pai, sua mãe, seu irmão nas suas costas, né? Lá com uma bengala todo momento te apoiando. Tem uma dificuldadezinha ainda. Sim. E eu, tipo, nos estudos também aconteceu isso, de eu ter que descobrir o que dá certo comigo, porque o que eles falavam, tipo, pega uma checklist pro Enem e vai marcando, vai estudando tudo, não deu certo comigo. Eu tive que fazer, tipo, um monte de métodos até descobrir que o que dava certo comigo era eu fazer exercício e treinar a teoria só depois, tipo, do que eu tinha dificuldade. Que tipo de método você deixou pra trás? Que não é ineficiente, né? Pra você não serviu. Aquele negócio de pegar uma checklist e estudar a teoria, tipo, seguindo uma... Tipo, vou estudar biologia até acabar todos os conteúdos, estudar botânica inteira. Isso aí não deu certo comigo. Tipo, eu não conseguia focar em estudar uma teoria inteira de uma vez. Então eu fazia sempre, tipo, pegar o exercício, ver que eu tinha dificuldade, tipo, pegar aquela dúvida pontual, estudar aquilo. Porque aí eu conseguia lembrar. Agora eu pegar, tipo, estudar a botânica inteira em um dia, eu não conseguia absorver. Nossa. Ou, tipo, fazer aqueles métodos de, tipo, estudar 1 hora, descansar 10 minutos. Também não dava. Tipo, pra mim tem que ser, tipo, vou fazer uma atividade, aí eu descanso, aí eu faço outra atividade. Então, essas coisas que eles falam, tipo, isso aqui pra você passar, faz isso. Tipo, não dava certo. São aqueles métodos vendidos, né? Muito vendido no Instagram. Que fala, como, tipo, faça essa checklist e passe no Enem. Não, gente. Por exemplo, a gente vai fazer uma chamada assim. Como eu passei em primeiro lugar na USP? Aí o pessoal vai abrir esse vídeo e vai falar assim, mas ela não falou como. Ela falou, fazer exercício, tirava dúvida, fazer exercício, tirava dúvida. Mas eu não dou conta, né? Então é uma outra proposta. Aí você tem que procurar como você dá conta, né? Tipo, tem que descobrir o seu jeito de dar certo. Porque redação também, se eu pegasse, tipo, o método dos outros, eu não entendia. Tipo, às vezes eu pegava a redação da minha amiga pra ler, eu falava, por que você começa assim? É totalmente diferente. Sendo que eu começava de jeito também que os outros liam, eu falava, por que você começa assim? Hoje as pessoas também querem... Desculpa. Hoje as pessoas também querem uma resposta muito rápida, né? Não quer falar assim, eu quero descobrir como que eu consigo mais facilmente fazer tal coisa. Não, eu quero achar um vídeo no YouTube ou um curso e falar assim, faz isso que você consegue. E eu ainda quero ficar milionário nesse intervalo aí, né? Porque como ficar milionário, eu acho muito legal essas coisas. Pisca aí. Essa ideia de falar assim, né? O tipo de estudo que você tem serve pra você, não serve pra você, o seu não serve pra ela, o seu não serve pra ele. Basicamente é assim, né? Professor, como que eu começo uma redação? Da forma que você quiser. A única coisa que você precisa ter são os elementos cobrados. A forma como você organiza vai depender da sua forma de ver o mundo, né? Então a forma como você escolhe estudar, se for eficiente para você, pode ser de cabeça para baixo, né? Então essa ideia de falar assim, quais são os métodos? Aí é uma outra coisa, né? Você vai quebrar a cara
Tomara que não, mas você vai quebrar a cara até achar um método que seja eficiente. Eu vou sair do terceiro ano sem saber estudar porque eu nunca achei o método primeiro. O problema é você, velho. Porque aí já não tem mais como, você tem que tentar. E também não rola fazer pensar isso. um método e falar, eu não consegui, acabou, não consigo estudar nunca mais. Não, sim. Então tem que pensar nessas ideias. Sim. Você acha que você conseguiu essa rapidez pra fazer a redação para todas as questões do Enem lá e tal? O tempo de cada questão do Enem é uns 3 minutos, né? Você, de tanto fazer simulados, resolver um monte de questões, fazer um monte de prova Olimpíada, você acha que conseguiu essa rapidez para resolver essas questões de redação por causa da sua experiência e tal? Eu acho que foi por conta de tanto treinar, assim, porque chega uma hora que você bate o olho na questão, você já sabe o que ela pede. Você não tem que ficar, tipo, gastar 2 minutos só tentando entender o que ela tá querendo, ou, tipo, vendo alternativa por alternativa. Então, tipo, treinar foi o que eu mais fiz, eu só treinei o terceiro ano inteiro. E é aquele modelo de prova específico que você vai fazer. Porque não adianta, as questões da PUC que às vezes tinham na maratona é muito diferente. Tem um textão lá que você não precisa ler. E aí são métodos diferentes que não adianta você estudar, tipo, fazer um monte de questão da PUC ou da FUVEST pra depois ir fazer o Enem. Então o Enem exige rapidez, e é isso que eu focava. Tipo, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu vou colocar um cronômetro aqui enquanto eu faço exercício pra ver quanto que eu gasto. Tipo, vou tentar ser muito rápida e acertar ainda, né? Fazer conta mentalmente, essas coisas. E as Olimpíadas também ajudou muito, porque eu tinha, tipo, um tempo pra fazer e tinha aquela pressão de, tipo, eu tenho que acertar alguma coisa. Né? Tipo, eu quero ganhar medalha, eu quero essa coisa, assim, de conquistar. Então ajudou muito essa, tipo, a Olimpíada, treino de simulado, que, tipo, estipula tempo, te dá um TRI depois. Então eu acho que isso ajudou muito. Em relação à redação, é a mesma coisa, né? Se você vai fazer outro vestibular, você tem que se adequar àquela banca. Sim. Né? Não apenas ficar... o Enem tem lá ABCDE, vou fazer um simulado de 90 questões ABCD. Ou vou fazer um simulado de 90 questões verdadeiro ou falso, né? Vou para o UNB, certo ou errado, vou fazer ABCDE todos os vestibulares. Então acho que se adequar é a primeira coisa, né? Saber o que você quer para saber o tipo de estudo que você tem que promover. Às vezes você bate o olho numa questão e você já sabe até de que vestibular que é, sem estar escrito, porque você já, tipo, aprendeu o que é cada vestibular, o que ele pede, o que ele exige de você, como que é o tipo de, tipo, se é de marcar X, se é de verdadeiro ou falso, se é pra somar. Aí chegou a hora da prova, Larissa. Você fala assim, não sei, porque vai ter questão que a gente não sabe responder. Não sei responder. Você perdia tempo ali, você pulava, deixava pro final. Como essas questões são as mais difíceis, teoricamente vale mais nota, você morria ali. O que você fazia nessas questões? Como se comportar diante de uma questão que talvez eu consiga responder ou que eu tenho certeza que eu não sei? Até pra errar você tem que ter técnica, né? Assim, até pra pular o exercício você tem que saber. Você não vai pular um exercício que você sabe que é fácil, porque, tipo, no Enem tem o TRI que atrapalha tudo nessa parte. E então, assim, o exercício fácil você fala, sim, vou fazer. Agora, quando era um exercício muito difícil, eu sabia que no fim, mesmo se eu ficasse, tipo, 10 minutos no exercício, eu ainda ia chutar, eu falava, vou pular, tipo, eu vou pro que eu sei. Tanto é que eu fiz matemática primeiro do que a outra parte da prova. Tipo, na de linguagens e humanas, eu fiz humanas primeiro, que era onde eu achava que eu, tipo, ia saber mais. Mas aí, quando chegava o exercício, eu falava, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falava, tipo, eu não vou gastar meu tempo nele. É mais fácil que se sobrar tempo no final, eu volto e tento resolver. Se não sobrar, eu vou chutar de qualquer jeito, né? Então eu fiz isso, tipo, não com exercício fácil, porque aí você perde nota, mas quando era difícil, eu até sabe que é difícil. Então, tipo, pula, ou volta depois. E sempre vai ter essa questão, né? Sempre vai ter. E você nunca. Eles colocam de propósito a questão que todo mundo vai chutar, que todo mundo vai achar difícil, não é só você que achou difícil. Então, tipo, não pode ter medo de pular também a questão. Ficar, tipo, insistindo por uma questão pessoal, tipo, eu tenho que acertar essa questão, não vale a pena. Agora a gente vai falar de vários públicos, né? Tem gente que já não consegue mais voltar. Mas o que você fala pra galera do primeiro ano? Que vai fazer o primeiro ano que vem? Porque quem já fez a inscrição pro Enem agora já não consegue. Faça o Enem todos os anos ou deixa pro terceiro ano, por exemplo? Assim, eu não fiz no primeiro ano, só fiz no segundo e terceiro. E eu acho que fazer no primeiro ano às vezes não vale muito a pena, porque você não sabe todo o conteúdo. Você vai achar que você, na verdade, tipo, eu não sei responder porque eu sou burro. E às vezes é só porque não chegou nesse conteúdo. Você ainda não viu, você vai só, tipo, ficar
ficar doido com a questão. E redação também do primeiro ano, tipo, eu não sabia muita coisa de redação. Se eu fosse fazer, minha nota ia ser bem baixa. Eu acho que às vezes vale mais a pena você só focar em estudar, tipo, bonitinho, formar sua base de primeiro ano. E no segundo ano fazer o Enem. Ou então fazer no primeiro só pra questão de, tipo, pressão, tempo. Pra ver o espaço, como tipo, se sentir comporta, como que né? é, tipo, como que vai ser? Tipo, eu vou deixar meu celular onde? O que eu posso levar? Mas não pra ver, tipo, o parâmetro do seu conhecimento. Só pra ver a questão espacial ali, né? A logística. Segundo ano você já sabe, tipo, tudo, praticamente. Já Então, vê a maioria dos conteúdos. aí sim você vê se você tá se dando bem ou não com as matérias, com as questões. Ah. Xandro? Você acha que nessa questão de fazer o Enem segundo e terceiro ano ajuda na hora do nervosismo, pra não dar aquele branco, você tá meio acostumado com o espaço, com o ambiente? Ajuda muito, tipo, eu cheguei na primeira vez, eu tava muito nervosa, assim, no segundo ano. Nem tava valendo, eu tava nervosa. Só que aí eu vi como que era o ambiente, como que era o tempo, tipo, eu achei que não ia dar tempo, aí no fim deu e sobrou. Eu falei, gente, eu não precisava ter entrado em pânico, assim, né? Aí no terceiro ano eu já cheguei sabendo o que eu tinha que fazer, tipo, o que eu tinha que fazer, o que eu podia levar, o que ia ser melhor pra mim, tipo, de questão de prova, se eu dividia, se eu fazia tudo de uma vez, as questões. Se eu posso ir ao banheiro, se eu não posso. Tipo assim, se eu vou. Meu lanchinho vai ser quando? Eu vou passar limpo no final ou não? Porque às vezes você vai fazer a prova inteira, chegar no final não dá tempo de passar limpo, é a pior coisa que poderia acontecer. Então essas coisas, tipo, você percebe no segundo ano, e quando você chega no terceiro, já no oficial, já tá bem mais tranquilo. Em relação à estratégia de prova, por exemplo, né? Tem gente que no primeiro dia do Enem faz primeira redação, depois faz as questões objetivas. Tem gente que faz primeiro uma parte da questão objetiva, depois faz redação, aí depois faz a outra parte. O que deu certo pra você? Que não é necessariamente a única coisa a se fazer, mas que deu certo pra você? Eu assisti as coisas da Fernanda Leal, que teve aqui, né? Tipo, em 2020, ela ainda tava no primeiro ano, mas eu assisti. E ela ensinou o método de dividir em blocos. Aí eu fiz esse método no segundo ano, deu certo. Aí eu mantive ele, que era de, tipo, dividir em 3 blocos cada parte e tal. E aí eu coloquei a redação, tipo, no meio disso, pra eu não gastar. Tipo, se eu colocasse primeiro a redação, eu ia ficar muito tempo nela. Tipo, eu ia falar, eu tô com tempo. E se eu colocasse no final, talvez não desse tempo também. Então eu fiz, tipo, metade da prova, aí eu fiz a redação. Aí, tipo, na verdade eu dividi assim, eu coloquei a causa, consequência, aí eu fiz questão. Aí depois fiz o projeto do texto, tipo, o rascunho, aí eu fiz questão de novo. Aí eu passei a limpo no final, então eu fiquei distribuindo assim, pra não ficar, tipo, tudo de uma vez. Essas primeiras questões é da matéria que você mais tinha facilidade. Eu sempre colocava, tipo, o início a que eu tinha mais facilidade. Facilidade, redação e as mais difíceis pro final, pra relação de E esse negócio de bloco também, tipo, a Fernanda Leal falava que, tipo, os blocos eram por facilidade, por dificuldade. Então, o primeiro, tipo, as primeiras questões geralmente era fácil e média, a do meio era média difícil e no final fácil e média de novo. Então, eu me organizei assim também, pra não pegar as difíceis no início e ficar gastando muito tempo sem saber se eu pulo ou não e tal. Então eu fiz seguindo os blocos e colocando a redação assim no meio. Então uma coisa boa é vocês que estão começando agora a estudar para vestibular, é começar a ver qual que é a melhor estratégia, né? Sim. Porque a estratégia que serve para você talvez não sirva para você. Tem gente que tem mais facilidade com texto, tem gente que tem mais facilidade com linguagem, né? Com exatas e tal. Então treinar essa ideia da estratégia, além de, obviamente, pensar em um método de estudo antes dessa prova. Não é isso? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita? Eu acredito que não. Quer deixar um recado pra galera de casa? Assim, eu vou falar uma coisa muito óbvia, que é estudem. Porque Vale a pena. vale a pena. Se você sonha com uma faculdade, pode ser o mais difícil que for. Eu olhava e falava, meu Deus, é USP. Todo mundo me falava assim, mas você é nerd, você vai conseguir. Tipo, eu falava, gente, mas não é tão simples, né? Tipo, não é só eu chegar, fazer a prova e eu vou passar numa faculdade que a nota de corte é 800. E aí eu falei, tipo, então eu vou estudar muito, eu não preciso me sacrificar, assim, tipo, a minha vida, mas eu vou dar o meu máximo, né? E aí eu fiz isso e realmente funcionou. Tipo, quando eu vi que eu passei, eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, eu passei. Como assim eu passei? Era o que eu mais queria. Eu fiquei assim, eu passei mesmo. Tô lendo errado. Mas, e é engraçado porque você tá falando que é simplesmente pra galera cumprir o que faz parte da vida nesse momento, né? Estudar.
Tipo, não deixar para depois falar, eu vou estudar no terceiro ano. Você não vai estudar no terceiro ano. Se você fizer um primeiro e segundo ano bom, o terceiro fica muito mais fácil, porque você já sabe o que ele tá passando, vai ser só a revisão, às vezes você nem anota as coisas, porque você já tem uma anotação do outro ano. Ou, tipo, você só vai ter que fazer exercício praticamente. Então fica muito mais leve se você já sabe, tipo, que você só precisa estudar antes, que depois vai ficar mais tranquilo, do que chegar no terceiro ano e falar, meu Deus, agora eu tenho 6 meses pra estudar pra passar em medicina. Aí você vai se frustrar, tipo, porque você não vai conseguir em pouco tempo um resultado tão difícil. Mas é tipo, estudar. Ter um objetivo é importante. Ter objetivo me ajudou muito, porque eu tinha como meta mesmo, tipo, eu quero passar. E eu tinha no meu celular, no papel de parede, escrito, tipo, passar na USP, ganhar medalha em Olimpíada. Tipo, tarefas do dia, passar na USP. Coisa básica. É coisa simples. Era ridículo, porque eu via assim, não tirar nota 1000 na redação. Pô, eu tinha no meu isso quadro. é E tinha no quadro escrito tirar 1000 na redação. Deu errado, mas cheguei perto. Nada errado, não deu super certo. Mas assim, eu colocava essas metas pra eu não esquecer porque eu tava estudando. Tipo, senão eu ia me desmotivar. E só pra encerrar aqui, as pessoas acham que faculdade, universidade, né, faculdade pública, qualquer que seja, é inatingível, né? Quando você fala assim de USP, é inatingível, quem que vai pra USP? Realmente é um processo difícil, mas não é impossível, né? Então, vale a pena tentar, vale a pena se esforçar. E não é tão difícil quanto a gente pensa, assim, a gente pensa que, nossa, tem que, tipo, estudar cursinho, ficar anos e anos, tipo, tentando. E é mais, tipo, fica muito mais fácil quando você sabe o que você precisa pra passar e o que dá certo com você. Tipo, eu não valeria a pena fazer a FUVEST, porque se eu não conseguia me adaptar às questões. Eu fiz só o Enem, mas só que deu certo porque eu sabia que o Enem era o meu forte. Mas se você tem 23 anos e tá tentando ainda, tenta, né? Tenta. Aí você tem que fazer o quê? Pensar em um novo método de estudo pra você. Você tá 3, 4 anos tentando. Se você usa o mesmo método e não dá certo, tipo, muda. Muda o método. É melhor tentar e falhar do que você ficar frustrado. Nossa, eu podia ter conseguido, eu podia ter me esforçado. Coloca no papel de parede, no fundo de tela, né? E pra galera que tá no terceiro ano ainda dá tempo. Dá. Mas só pega Amanhã eu pra consigo treinar. passar. Não, tem que dormir. Pô, Gente, durma. É só organizar os não horários, é pra estudar né? enquanto os outros dormem, enquanto os outros estão em festa, é pra você ir em festa, pra você dormir também. Não tem um infarto, né? De só estudar também. Por favor. Não beba Galera, muito café, só pra ficar acordado. Tem gente que gosta. Não bebe café, faz tudo, mas. O exagero, né? Exagero. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Larissa, muito obrigado mesmo de coração, tá? Obrigada Você por abrir chamar. espaço nas suas férias aí pra falar sobre educação, sobre o método de estudo. Eu já tava pensando na chamada aqui, né? Como eu passei em primeiro lugar na USP aos 17 anos. A humildade, né? Porque a gente Sem vai cursinho. sem cursinho, porque a gente vai apelando. Mas é uma coisa que não tá longe de vocês. A gente pensa que só a galera de lá consegue, e a gente pensa que a gente não consegue, que a gente nunca é capaz. Eu acho que ter esse sentimento, ter esse diálogo com os amigos, com a família, ter um ambiente saudável em sala de aula faz com que o grupo estude de maneira mais uniforme. Então, muito obrigado a vocês. Pra galera de casa aí, ficamos por aqui com mais um Pod Vestiba. Nos vemos por aí. Valeu.